Saudações, muito bem-vindos. Vamos começar hoje a nossa aula sobre meditação. É a essência de toda a prática que nós estamos fazendo até agora, a essência dessa metodologia do Hatha Yoga, como disse Swati Marama no Hatha Yoga Pradipika. O Hatha Yoga é uma escada para o mais elevado estágio de contemplação do Raja Yoga, justamente esse aspecto da mente, da grande mente, do rei, da rainha desta realidade. Como na alquimia, no hermetismo, a primeira lei universal, o universo é mental, a lei do mentalismo, ou seja, a projeção dessa realidade começa na mente, não é? E o que acontece é que essa essência da meditação é algo que, na verdade, a percepção de uma verdadeira natureza do ser, né? Trazendo os conceitos filosóficos por trás disso. Essa palavra meditação, né, é uma tradução aqui para o nosso Ocidente, mas remonta à palavra sânscrito, dhyana, né, e o estágio, os três estágios que nos leva à contemplação de um estado superior da nossa consciência, o samyama. Então, essa palavra meditação do sânscrito dhyana tem um simbolismo de que seria uma tradução metafórica, você sentar na calma, contemplar essa plenitude do ser. No Patanjali diz que esse processo de concentração e de meditação nos leva a um estado de hiperconsciência, que nos leva a um estado de perceber a nossa realidade. As ferramentas do yoga, tanto do Hatha Yoga quanto todas as outras práticas, elas vão abordar a nossa mente de uma maneira a suprimir toda a instabilidade da nossa percepção, dessa mente, do intelecto, da nossa percepção e interpretação da realidade. Vai cessar, suprimir toda a instabilidade dessa mente para que aquele que observa possa se identificar da sua própria natureza. Naquele momento em que a contemplação de um estado de paz e calma reflete na sua própria natureza. Aonde está o cerne dessa questão? Claro que existem hoje várias metodologias diferentes de meditação, várias técnicas diferentes, mas qual é a questão principal ali, essencial dessa prática que nós buscamos? É o que nós viemos trazer aqui nessa aula e também uma prática simples para que a gente possa contemplar esse estágio onde a gente presencia, o profundo som do silêncio e essa integração com a totalidade. Essa paz que nós buscamos, aonde ela se encontra? Esta pergunta traz a gente a um cerne dessa questão. Cada pessoa vai ter o seu propósito na vida. Cada pessoa vai ter as suas necessidades. A gente vai criar uma realidade onde a gente se sente na necessidade de ter coisas, de concluir projetos. Isso é parte da vida na qual nós conhecemos. Mas a grande pergunta é, todo este movimento que a gente está buscando fora, conquistar coisas, é como se a gente estivesse correndo atrás de algo que nunca é preenchido, certo? A gente pode ter coisas materiais, a gente pode adquirir certas coisas que a gente vê como necessário, mas no fundo muitas pessoas ainda não se sentem preenchidas, nem com todo o dinheiro no mundo, nem colecionando todos os carros do mundo. Existe um vazio nesse ponto dessa busca que não é preenchido.
E cada um vai ter o seu propósito, cada um vai ter as suas tarefas. Isso não é uma coisa que pode ser padronizada, mas traz a gente a uma questão muito importante, que é uma primeira pergunta nesta busca para o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, conhecer a ti mesmo, entender a sua própria essência e natureza, né? Então, a pergunta é: você está procurando fora? Se você tem essa percepção de que há algo fora que na verdade não está preenchendo o que você busca, então a gente entra numa percepção bem peculiar que é a essência do yogi, que é investigar esta realidade em volta e perceber que existem um aspecto de preenchimento da sua própria natureza que não se encontra nessa realidade exterior. Então começa uma busca interior para procurar este propósito, esta natureza, né? E esta pergunta interior vai trazer esta investigação, esta procura no interior vai trazer uma outra pergunta que vai nos refletir profundamente aonde nós vamos encontrar a essência desta prática. A pergunta é: quem é você? O que é a essência da sua natureza? Né? Esta pergunta é uma das perguntas mais importantes de toda a filosofia ocidental, oriental. Né? É uma pergunta que nos leva a uma busca profunda, pois se você se atenta às respostas externas para esta pergunta, né? Como você é o seu trabalho, você é o que você tem, você é o nome que seus pais te deram, nada disso supre a essência que você da resposta que estamos procurando, que é investigar a natureza do ser, que não cabe nestas descrições externas. Então, com isso, nós começamos esse processo de autoconhecimento, pois a busca profunda para essa resposta vai refletir em perceber que nós não somos nada do que nos refere a essa realidade exterior, e sim isto é uma projeção daquilo que nós estamos habituados a perceber automaticamente. Quando nós perguntamos e refletimos sobre a natureza da nossa existência, quem realmente somos nós? Então nós começamos a entender que até mesmo este corpo, esta mente, essa respiração, tudo isso ainda não responde essa pergunta, não é? Nós vimos, né, durante essa jornada com o yoga, com a filosofia do yoga, vários aspectos desse nosso corpo que nos ajudam a criar uma consciência e refinar a nossa mente, relaxando completamente essa realidade para contemplar um estado mais elevado. Só que esse estado mais elevado não está fora, não está em nenhum outro lugar que não aqui, agora, presente, a todo momento, em todos os lugares, que é a presença do silêncio, que nos traz uma paz. E a partir dessa paz, todas as projeções dessa mente que agora está alinhada, integrada com o todo, nos leva a uma contemplação da nossa natureza livre daquilo que se projeta em sofrimento na nossa vida. Porque a origem destes sofrimentos, é claro que nós temos diversas origens, também nós vimos isso com as escrituras, né?
As origens deste sofrimento podem ser origens externas, né, que estão ali realmente como um desastre natural, por exemplo, né, algumas doenças das nossas relações ali. Isso pode nos trazer tipos de sofrimento, de pesares na vida que nós temos que aprender a lidar com isso. Mas existe o sofrimento que vem desta projeção interna, que são as nossas próprias crenças, né? E os hábitos que nós criamos ao longo da vida e projetamos isso na realidade. Onde estão, por exemplo, no conceito do yoga, os sanskaras, que são os nossos, vamos colocar, os nossos hábitos mais internalizados no nosso subconsciente, muitas das vezes. Vamos entender essa realidade como uma projeção. Ao menos as nossas ações começam numa projeção da nossa mente nos pensamentos. Vem um pensamento e nós nos apegamos a este pensamento, então ele ganha força e projeta uma emoção, um sentimento. E com esta emoção, nós passamos então a entender esta realidade uma como esta emoção dominante e nós passamos a agir através dessa emoção. Então a mente gera esses pensamentos que vão até a nossa geração de emoções e essas emoções se projetam em ações, gerando assim um ciclo automatizado. E a maioria desse ciclo ele está relacionado a fatores exteriores, informações que nós captamos do nosso ambiente em volta e, é claro, algumas projeções que já vêm impressas na nossa consciência que vão criar estes ciclos, esses hábitos destas nossas projeções. Imagine isso como um colar de pérolas. E cada ação, seja ela mesmo no pensamento ou uma emoção que nós seguimos, ela ganha um peso nesse colar de pérolas e nós colocamos uma outra pérolazinha ali nesse colar. Cada ação, cada hábito tem uma pedrinha neste colar e a gente coloca cada vez mais e ele vai ganhando mais peso, mais influência nessa nossa realidade. Então, as nossas ações estão relacionadas com esses estímulos externos que projetam pensamentos que se consolidam em emoções, projetando-se em ações. E esse ciclo automatizado, somente nos deixando levar pelos que os sentidos nos mostram, pelo que os nossos pensamentos aleatórios se constroem, sem a gente ter um domínio e estar integrado com uma realidade muito maior, além desta mente, além dessas emoções, além deste corpo, nós geramos sofrimento para nós. Quantas das vezes as pessoas vêm, né, e nós mesmos, várias vezes na vida, vemos e, nossa, eu agi dessa forma por emoção, eu não deveria ter agido assim. Assim que se completa aquela ação, você, na hora, ou pode acabar se sentindo culpado por aquela ação, pode acabar se trazendo um sofrimento quando você age com agressividade, a vida te retorna. Essa é uma ação, o próprio karma, a lei do retorno. Então, se a gente está projetando as nossas ações de acordo com esses pensamentos e emoções deturpados da sua realidade, da sua essência, isso vai projetar diversos tipos de sofrimento. Então, a libertação desse ciclo está em você analisar fatores internos, investigar essa realidade constantemente para que a sua essência seja percebida todo e a qualquer momento. E por isso que para isso são modeladas as práticas de yoga, para que a gente possa atenuar essas flutuações externas e poder contemplar cada vez mais, refinar a nossa percepção e a nossa consciência do verdadeiro eu.
E essa ação de você simplesmente se sentar numa posição firme e confortável, se manter em um momento de silêncio para contemplar, buscar esta paz interior, isto já é uma ação. Mesmo que ali você não fique iluminado em 3 minutos de prática de meditação, isto pode acontecer da noite para o dia, pessoas já nascem com esse tipo de consciência, pessoas desenvolvem isso intuitivamente ao longo do tempo e sempre buscando cada vez mais refinar, até o momento em que você percebe que até mesmo esta busca é desnecessária quando você realmente está nesta conexão total com o divino. A busca cessa no momento em que você reconhece e percebe que a sua realidade, o todo, a paz que você busca, ela sempre está aqui, sempre esteve. E a partir do momento que você observa esta paz, este silêncio profundo, o observador se identifica com o próprio objeto, até o momento em que eles se fundem em um só, como não há diferença entre o observador e o objeto observado. Se a contemplação dessa paz, desse silêncio profundo, se torna um só, esta é a união com o todo, com a criação, com o universo, com o divino, através da liberação dos ciclos que nos geram sofrimento. Com isso, nós trabalhamos este refinamento desta percepção para que isto ocorra cada vez mais naturalmente, levando em consideração que nós estamos completamente automatizados pela vida externa, pelas nossas percepções externas. E quando isso acontece, né, a meditação ela vai ser uma única dessas ações que nós temos que, ao invés de estar relacionada com os fatores externos, ela se conecta com um aspecto muito importante, que é o nossa visão interior. Então, quando nós desenvolvemos esta visão interior, essa introspecção, isto é uma ação também, mesmo que seja por alguns minutos. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós geralmente já estamos atraídos pelo mundo externo para captar as informações do nosso ambiente em volta, né? E já começamos a processar um monte de pensamentos. O que você tem que fazer no seu dia, onde vai, para onde vai. Todas essas ações estão relacionadas com o externo, com o exterior. Então, a meditação, essa prática de concentração, que leva a essa contemplação desse estado de paz e tranquilidade, da essência, é uma ação interna, introspectiva, no qual até o seu corpo e os seus pensamentos se tornam externos. Nós estamos buscando uma essência que vai além desta realidade externa, que está sempre presente, que nunca cessa. Está aqui e agora, em qualquer lugar que você esteja. E essa ação interna, daquela colar de continhas que nós falamos, se cada ação que nós temos, nós colocamos uma pedrinha que vai pesando mais, vai criando novos hábitos, a meditação, por outro lado, é a única prática que nos traz para o interior. E esta ação, mesmo que ela seja de sentar, uma ação de sentar na calma e se concentrar para contemplar essa paz, para buscar investigar e observar esta realidade, isto é uma ação que pesa muito mais do que todas as outras, porque todas essas outras são ações externas. E a meditação, a introspecção é uma ação interna e ela tem um peso muito maior nesse colarzinho de pérolas dos nossos hábitos, que vai se projetar em todas as outras externas. Que diz que quando você encontra esse lugar, essa paz, e refina esse processo da sua consciência, nós mergulhamos nesta paz profunda e todas as nossas ações vão se projetar
a partir desta percepção. Segundo a ciência, a meditação vai ter uma abordagem como uma resposta de relaxamento para o nosso sistema nervoso, né? E esta contemplação de relaxamento e de calma de todo o sistema, né? Essa atenuação desses movimentos agitados da mente faz com que nós possamos presenciar esta perspectiva, né, harmônica dos sistemas, né, a partir do relaxamento. Por isso que nós temos hoje aí um monte de abordagens diferentes que falam da meditação e como uma meditação guiada, guiando você para um relaxamento, né? Não é que a meditação é relaxar, mas com a nossa realidade, com o corpo físico e a mente relaxados e a mente aquietada, nós então, a essência, a consciência, fica mais apta a se perceber neste silêncio e nessa paz. Né? Porque com a agitação do nosso dia, nós criamos tanta tensão no nosso corpo, né? Nossos hormônios ficam desbalanceados, estresse, cortisol. O que acontece? Muito difícil a gente simplesmente sentar e contemplar esta paz, ou no meio dessa correria contemplar esta paz, na maioria das pessoas. Mas o yoga é este que constantemente está praticando, né, aquele fervor da disciplina, né, da entrega para a sua conexão com o divino, se respeitando, sendo verdadeiro, honesto consigo mesmo, com os outros ao seu redor, né, nutrindo esta paz interior dia a dia. Nós encontramos esse ponto desta contemplação do silêncio, né? E entendemos e aprendemos técnicas que nos ajudam a trazer saúde para o corpo, liberando essas tensões, nutrindo o corpo com prana e, ao mesmo tempo, refinando a capacidade de atenção da mente, como se a nossa mente fosse um grande holofote captando todas essas informações e iluminando uma grande área, e nós começamos a refinar este processo de concentração, a lente da mente como um raio laser em uma única direção. E existem várias formas de praticar esta meditação, mas de acordo com o conceito básico da filosofia do yoga, esta contemplação da paz interior, sentar na calma, ocorre naturalmente após um período de prática de concentração da mente. No Hatha Yoga, nós utilizamos as técnicas corporais e físicas, né, como uma alquimia psicofísica para gerenciar todas essas emoções, balancear todas essas interações dos elementos e o flow do prana dentro do corpo, dessa energia vital, para que nós possamos nos sentar firmes, adotar uma postura firme e confortável para contemplar este estágio da mente. Então, nós podemos utilizar várias técnicas diferentes também na meditação em si, né? A própria percepção de que tudo disso, todas essas técnicas, elas ainda são técnicas externas que nos ajudam a investigar essa realidade profunda interior. Essas técnicas externas vão refinar cada vez mais a nossa percepção, né? Mas existem técnicas já de concentração que vão nos ajudar a poder investigar essa qualidade, essa natureza da mente. Então, nesses três estágios, né? O primeiro estágio, a concentração, a gente passa pelo primeiro estágio de evolução, que é a transformação
por foco mental, atraindo o foco da mente para um objeto em si. Esse próprio objeto pode ser um ponto na parede, pode ser a nossa própria respiração, ou até mesmo esse objeto pode ser o próprio silêncio interior, o profundo som do silêncio interior. Então, porque nós podemos usar esses objetos grosseiros, né, do mundo físico, até mesmo com os olhos abertos, que pode ser mais fácil para começar. Então, nós começamos a aprofundar e refinar este exercício de concentração com objetos mais sutis, como a nossa própria respiração e como este silêncio interior. E assim, naturalmente, nós vamos adentrando em outros níveis, né, de percepção, que é o estágio justamente do sentar na calma. O estágio onde, naturalmente, nós vamos sentir o aprofundamento, naturalmente, vamos entrar no estágio da hiperconsciência, né? É essa evolução no qual nós estamos refinando a nossa percepção de si. E com isto acontece uma parada total interna, sem nenhum movimento desses pensamentos e emoções. Quando o observador, aquele que observa, já não se identifica mais com esses objetos externos, com esses objetos que flutuam, como a própria mente ou as emoções, e então entra em unidade absoluta com a grande presença do silêncio. Nesse estágio final acontece o que nós chamamos do moksha, a libertação do espírito. Isto pode acontecer em uma contemplação que acontece em um segundo, mas que muda completamente a sua percepção de si. Pois a partir do momento em que aquele que observa já não se identifica mais com esses objetos externos, só resta o silêncio interior, a grande presença da paz. Então, o observador se une, se funde com essa paz, não há mais diferença entre isso. Esta é a grande totalidade da união com o divino e ou como qualquer outra palavra que nós podemos usar, né, para descrever esta experiência de totalidade e yoga. E até mesmo questionar-se de todas essas realidades, mesmo que as técnicas que nós utilizamos, elas têm uma função, mas elas cumprem essa função para que nós refinemos cada vez mais a nossa percepção do grosso para o sutil, do grosseiro para o sutil. E, além disso, para chegar neste ponto, para que chegar neste ponto? Para que se autoconhecer? Né? Este processo de autoconhecimento, ele vai estar diretamente ligado com você trazer esta essência da paz para si e para os outros, né? Para o mundo ao seu redor. Mesmo que possa parecer algo bem egocêntrico, né? Nada ao seu redor é verdade, né? Até mesmo o seu corpo, até mesmo as suas emoções. Se trata de uma investigação profunda da sua realidade para encontrar este ponto de união com o divino, onde há a grande presença do silêncio, da paz interior, e isto se projeta harmonicamente em todos os aspectos desta realidade. Então, vamos realizar uma prática agora, uma prática de concentração, uma simples prática de concentração que não requer nenhuma das técnicas prévias que nós fizemos, mas que nos ajuda a centrar a nossa mente para esta investigação desta paz profunda, né? E, na verdade, nós
tendemos a estar sempre buscando também por algo, né? Sempre tentando ativar algo. Até a própria busca da iluminação, a busca por uma vida próspera. Identificar esta realidade é cessar essa busca, pois tudo que você já procura, você já é. Então, viver com esta realidade, buscar a resposta, essa verdadeira essência, não há nada a que nós possamos buscar fora que possa preencher isto. E nós passamos a preencher esta realidade a partir desta perspectiva de paz e integração com o divino. Isto não cessa. Não há um dia em que isto vai acontecer, não há uma forma como isto vai acontecer. Isto já é presente aqui e agora. O que nós precisamos é nos trazer a intenção de perceber isto. Mas às vezes é difícil, nós entendemos. Por isso nós usamos todas essas ferramentas, todas essas técnicas, para ajudar a trazer essa energia para o corpo, trazer a saúde, liberar as tensões, nutrir o corpo, acalmar a mente, para que nós possamos ser aptos a simplesmente, a qualquer hora, a qualquer momento, contemplar a vida livre da natureza do ser. E ninguém vai te responder isso externamente. É uma busca interior para este autoconhecimento acontecer e você revelar a sua própria natureza a si mesmo. Então, uma forma bem simples disso acontecer, né, descrita, né, na ciência pelos grandes sábios, é através desse processo. Várias formas isso pode acontecer, como a gente falou, naturalmente, ou simplesmente a pessoa sempre buscou, já veio com intuição para isso acontecer, ou alguma coisa acontece na vida que muda. Esta coisa pode ser a sua própria busca, a sua própria jornada, de perceber isto. E através da técnica da concentração, concentrar-se para alcançar esses níveis, concentrar a mente. Para isso, é uma técnica simples que aplica o conceito da meditação a partir desse ponto da concentração. Uma técnica que, na verdade, pode ser considerada fora da tradição do yoga, mas presente nesta essência, pois é a investigação da realidade feita pelo Siddhartha Gautama, deixada nos seus ensinamentos. O Buda da Índia, não é? Ele questionou até mesmo as próprias castas e religião na qual ele era presente, que é o próprio hinduísmo. Porque o conhecimento ele era mantido nas mais altas castas ali e as pessoas não acessavam esse conhecimento. A partir do momento que ele vê o sofrimento e vê esse desbalanço no qual as pessoas vivem, né, a pobreza, né, a própria escassez total, ele falou, como isso pode acontecer se é uma grande verdade? O que é esta grande verdade? E tudo começa a partir deste questionamento da realidade ao redor e da realidade de si mesmo. O que somos nós? Quem é você? Você, as suas relações externas? Você é o seu corpo? Você é a sua mente? Nada disso. Tudo isso são aspectos externos. Procure dentro que vamos contemplar esta grande presença do silêncio que é pura paz e plenitude. E para todos, em qualquer lugar, a qualquer hora, está acessível. Então, é uma prática bem simples que nós vamos fazer agora, que é a prática de concentração, chamada Anapama. Então, agora que nós podemos nos sentar numa forma firme, confortável, para meditar, não é preciso muita coisa.
apenas que você se sinta confortável. Pode ser sentado, pode até mesmo ser deitado ou em pé. Deitado, muitas das vezes as pessoas acabam relaxando e dormindo, o que pode ser bom para esse subconsciente. Por isso que nós temos as técnicas do próprio Shavasana, aquela técnica de completo relaxamento, onde há esta contemplação dessa paz interior, né? E este é o grande momento da prática do Hatha Yoga, sempre nos levar a este lugar, sempre nos levar a este lugar de contemplação. Então, nós podemos cada vez mais nos refinar a isto e sentar de uma maneira firme e confortável para que nós possamos exercitar então somente esta capacidade da gente se perceber. E uma forma de entrar nisso bem simples e prática, como nós falamos, nós podemos usar a concentração de maneira grosseira ou sutil, certo? De maneira grosseira, nós vamos usar objetos externos para começar a nos concentrar. Tradicionalmente, a gente pode usar um ponto concêntrico na parede. Tem um pontinho na parede onde a gente fica se concentrando, mantenha a atenção do olhar ali, mesmo com as distrações. De início, isso pode ser mais fácil. Mas aqui eu quero trazer uma ferramenta sutil de concentração, que é a nossa respiração. Nós já exercitamos os pranayamas, já fizemos os banas, entendemos os 4 estágios da meditação, da respiração. Mas nesse momento, nós vamos simplesmente deixar todas essas técnicas para trás. Apenas nos sentar de uma maneira firme e confortável, num ambiente calmo, onde eu possa estar com a minha coluna ereta e manter em imobilidade, ficar mais parado que eu possa, para que eu possa me desenganjar, né? Tirar a captação dos nossos sentidos do ambiente exterior e trazê-los para dentro. E nós vamos usar a nossa respiração para isso. Então feche seus olhos e vamos começar a trazer, convide a mente para que ela direcione a atenção para a sensação do respirar, da respiração no nariz. E eu vou focar nessa área abaixo das narinas, acima do lábio superior. Naturalmente você vai controlar a respiração uma vez, mas não tente controlar a respiração. Apenas observe o ar que entra e o ar que sai pelas narinas e toca o lábio superior. Investigue a realidade desta sensação. Qual é a natureza desta sensação? Você percebe o ar tocando? O que é esse ar? Aonde esse ar toca? Entra mais por uma narina? Entra mais pela outra? O ar toca o lábio superior, você percebe se é um ar quente ou se é um ar frio? Investigue cada detalhe desta realidade. Convide a mente novamente e novamente a trazer a atenção, direcionar a atenção para a região abaixo das narinas, acima do lábio superior. Conforme você continua a respirar e prestando atenção nessa respiração, é normal que a sua mente se distraia com pensamentos, sensações físicas ou sons ao seu redor. Sem julgamento, reconheça essas distrações e gentilmente traga o seu foco de volta para a respiração, especificamente nesta área, abaixo das narinas, acima do lábio superior.
Observe cada detalhe com curiosidade, mas sem julgar, sem se deixar levar pelas flutuações da mente. Apenas volte. Quando perceber que começou a divagar nos seus pensamentos, aceite e simplesmente convide novamente a sua atenção para a sua respiração. Desce novamente, acalmando e aquietando a mente. Com uma persistência e uma firme determinação. Não se frustre no início, porque é bem comum da mente vaguear. Então vamos retornar a esta prática. Refinando a prática, entrará nesta contemplação deste profundo silêncio, mesmo com as distrações externas.
Yoga é a supressão da instabilidade da mente. Quando isso é alcançado, o observador se identifica da sua própria identidade, já não mais apegado às realidades externas e os objetos externos. Mergulhamos na profunda presença do silêncio, a natureza da paz e da plenitude interior que está aqui, agora e em qualquer lugar. Que todos os seres possam ser felizes, estar em paz e serem libertos. Om Shanti.